Qual é o jeito certo de dar preço de um projeto para um cliente? Bom, meu nome é Leonardo Mader, eu sou arquiteto e especialista 3D e eu ajudo arquitetos a terem uma carreira mais lucrativa e de impacto na arquitetura. Bom, eu recebo direto essa pergunta no meu Instagram. Leonardo, como que eu dou um preço para o cliente? Na verdade, depende do momento em que o cliente vai estar te perguntando isso. Esse teu prospecto, esse teu possível cliente, se tu conheceu ele há pouco tempo, é muito cedo a gente dar um preço. Na verdade, a gente nunca deve dar o preço para alguém que a gente apenas conheceu. E é muito importante tu entender o porquê que a gente não deve dar. Porque quando alguém que recém te conheceu e perguntou o preço, é porque ele está querendo o mínimo. Ele está querendo saber onde é que ele vai achar o preço mínimo. Ele está apenas fazendo uma pesquisa de preço. E não importa o valor que tu der, ele vai achar caro. Então, a gente nunca deve dizer o preço. A gente nunca deve dar o preço do nosso serviço antes de conhecer as reais necessidades do cliente. Então, como que a gente vai conhecer? A gente tem que desenvolver uma conversa. Mas se mesmo assim o cliente te perguntar quanto custa o teu serviço, tu pode responder: depende. Então, quando tu quando tu responde assim, o cliente vai ter que ter automaticamente vai surgir uma segunda pergunta para ele. Depende do quê? E daí tu já é uma oportunidade para tu pegar e dizer: depende das tuas necessidades, do que tu precisa, do que tu tá realmente procurando. Então, quando tu pergunta isso, tu tá forçando ele a dizer quais são as necessidades que ele precisa, quais são os benefícios que ele está buscando. E tu vai estar entendendo também quais são as dores que ele tem, ou seja, qual é o problema que ele está enfrentando. E tu só vai conseguir fazer uma venda, só vai conseguir agregar valor para alguém se tu tá curando essa dor, ou seja, se tu tá resolvendo um problema para essa pessoa, ou seja, tu tá trazendo um benefício. Então, no momento que tu entende que os benefícios que tu oferece são resoluções de dores para o teu cliente, tu vai sempre enfatizar isso. Tu pode, algumas vezes, acender uma dor, botar uma luz, digamos, na dor do cliente, porque às vezes o cliente não sabe que existe aquela dor. Por exemplo, muitas vezes eu recebia clientes no meu escritório e o cliente não falava, ele não sabia que tinha que aprovar um projeto na prefeitura, por exemplo. Então eu enfatizava que existia aprovação. Então eu já criei mais um obstáculo para ele ter aquele projeto. E depois eu apresentava um projeto em que incluía também o serviço de aprovação de prefeitura. Então, muitas vezes, se o cliente nem sabe que tem tantas dores assim, ainda também é muito cedo de tu dar um preço. Porque ele pode estar achando muito caro, porque na cabeça dele ele tem poucas dores, ou tem poucos problemas, poucos desafios a serem enfrentados. Então, é bem importante tu ressaltar todas as etapas do projeto, mas do ponto de vista do cliente. Não importa muito quanto tempo tu precisa fazer para cada atividade. Isso na cabeça do cliente não importa. Ele quer saber quais são os desafios que ele vai enfrentar. E tu pode argumentar com ele que para o desenvolvimento de um projeto é necessário um determinado tempo, mas esse tempo não é o tempo que tu demora para tu projetares, mas sim um tempo em que vocês dois demoram para ficarem experimentando ideias, e também ele demora um certo tempo para conseguir clarificar as ideias dele. Então tu pode estar trazendo também esse argumento à tona na elaboração de um projeto.
Outra maneira bem bacana que eu sempre usei nos meus projetos, eu sempre uso muito os estudos 3Ds para desenvolvimento de ideias e validações de ideias. E eu ressalto a importância disso nos meus projetos, e o cliente com certeza é uma das partes do projeto que o cliente mais se encanta, né? Então eu diria que a grande maioria dos clientes com quem eu já fechei, eles sempre estavam buscando esses estudos 3Ds ou essa materialização do projeto através de belas imagens. Imagens que na verdade foram um dos grandes motivos que fez com que ele me contatasse. Então eu sempre valorizei isso muito no meu processo de vendas. E muitas vezes a parte técnica, o cliente ele não dá tanta importância, e eu tentava de certa forma ressaltar a importância disso também, porque para ele conseguir materializar aquela imagem que ele está vendo, muito bacana, ele precisa da parte técnica. Então eu sempre enfatizei também da importância de ter tudo bem detalhado e de ser feito de uma maneira que o construtor consiga entender e consiga executar. Bom, então o básico é: primeiro tu tem que sugar do cliente todas as necessidades dele. Tu tem que conseguir ler, tu tem que conseguir identificar no teu potencial cliente quais são as dores que ele tem, quais são os problemas que ele está enfrentando no momento. Algumas vezes é prazo. Alguns clientes têm uma urgência muito grande. Outros, eles não têm clareza do que eles querem. Eles querem alguém para ajudar a testar, fazer experimentações e trazer a clareza para eles. Outros clientes, eles têm um desafio de querer uma coisa muito bacana, só que eles têm uma verba limitada para aquilo. E um profissional, ele pode muito bem ajudar a concretizar isso. Nos meus projetos, era muito comum os clientes pedirem casas realmente gigantes, e em algum momento no andar do projeto eu identificava que o cliente parecia não ter tanto dinheiro assim para gastar, porque eu já estava sabendo quanto estava custando o meu custo de construção, né, o metro quadrado dos meus projetos, e eu via que aquilo estava extrapolando, porque o meu tipo de projeto acaba tendo um custo de metro quadrado maior do que a média do mercado, e o cliente só conhece a média do mercado. Ele só sabe quanto deu o metro quadrado da casa do amigo, ele não sabe quanto custa o metro quadrado da casa dele. E então geralmente eu sempre enfatizei nos meus clientes, sempre incentivei para os meus clientes a redução das áreas do projeto em função disso, porque eu dizia para eles que era mais importante eles terem uma casa com muita qualidade ao invés de quantidade, ou seja, ter uma maior qualidade de materiais, melhor qualidade de esquadrias, uma casa melhor especificada, e que isso vai agregar bastante ao design final da casa e à qualidade de vida dele, do que exatamente ser grande por grande, né? Então, alguns clientes realmente buscavam uma metragem quadrada grande, só que se eu sentia que o cliente não tinha condição de bancar tudo aquilo, eu sempre incentivava ele a reduzir. Ou até mesmo se eu achava que ele não teria necessidade, né? Porque às vezes o cliente está com filhos jovens, adolescentes, e em pouco tempo esses filhos já estão saindo de casa e aquela casa vai ficar só para o casal, e depois vai estar recebendo apenas visitantes, então aquela casa daquele tamanho todo já poderia ficar até um pouco exagerado, né? Mesmo o cliente tendo dinheiro. Então esse tipo de assessoramento eu sempre fiz questão de dar para os meus clientes, e também já fiz o oposto, né? O oposto que eu digo, isso eu estava com foco muito mais no uso, né? Mas eu também já fiz com foco na venda. E então isso é muito interessante. Antes de fechar o negócio também já usava isso, que é uma dica até que tu pode usar nos teus projetos, se tu tem condição de fazer isso, claro.
que durante o projeto eu também tinha uma atenção muito grande ao valor de mercado que esse imóvel teria após executado. Por exemplo, se o cliente quer uma casa de 3 quartos e mais um escritório e mais um home theater, e muitas vezes ele quer aquele home theater e o escritório no térreo e os 3 quartos em cima, e eu já dizia para o cliente que quem sabe a gente joga esse home theater e o escritório para o segundo andar, e a gente deixa ao lado dos quartos e deixa todos eles do mesmo tamanho, da mesma dimensão, e depois quando tu for vender essa casa, tu pode vender ela como uma casa de 5 quartos. Então é a mesma casa com a mesma metragem quadrada, com exatamente o mesmo custo, e ele vai, desses 5 quartos, um desses quartos ele vai fazer um home theater e o outro desses quartos ele vai fazer um escritório. Então ele vai ter tudo o que ele quer e ainda tem aquele benefício extra que é de ter um valor maior de mercado. Isso num caso hipotético de ele vender essa casa no futuro. Então todos os meus clientes sempre adoravam saber disso e muitas vezes eu falava já disso antes de ele fechar o negócio. Então o cliente já via em mim como alguém que estaria do lado dele e alguém que está enxergando coisas que ele realmente não estava enxergando, até mesmo como estratégia de produto, né? E como estratégia mais mercadológica, digamos assim, da casa, né? E realmente vale muito a pena tu tá investigando, entender o perfil do teu cliente. Se tu tem sorte de ter um cliente que não dá bola para questões financeiras, ou seja, ele tem tanto dinheiro que essa casa tanto faz se vai ser mais caro, mais barato, ele está querendo exatamente alguma certa coisa ali, então esse tipo de argumento não vai ter tanto efeito, né? Então tu tem que descobrir o que é que realmente está querendo. Eu já tive uma vez eu tive a oportunidade de fazer um curso com uma psicanalista. Era um curso que entendia o perfil psicológico do consumidor de alto padrão. Então era um curso feito que eu fiz em São Paulo. Acho que foi num fim de semana, acho que eram 2 dias, num fim de semana, com uma psicanalista. E ela usou um modelo de Lacan. Lacan é um dos psicanalistas, discípulos de Freud, que teve toda uma teoria baseado no petit A. Petit A vem do francês, que é o pequeno A. E ali, naquela teoria, era muito bacana que quebrava um pouco o senso comum, que diz que geralmente o consumidor de alto padrão, ele quer tudo que há de mais sofisticado, né? Tudo que há de mais raro, tudo que há de mais caro. Mas na verdade, segundo esse modelo, o que tu vai estar realmente satisfazendo esse consumidor, que na verdade são todas as pessoas que têm isso, né? Mas no alto padrão isso parece estar sendo mais mal usado, que pode ser uma coisa muito simples. Então eles usavam muito o conceito de uma simples camiseta branca e uma calça jeans pode estar satisfazendo alguém com muito dinheiro. E isso é uma coisa que, se a gente começar a observar, a gente vai observar que alguns milionários ou bilionários, bilionários mais fácil ainda de identificar isso, que eles já adotam isso. Eles não necessariamente precisam da ostentação, ao contrário do que se pensa. Então, naquele curso eu aprendi que as casas que eu desenhava, elas tinham que ter uma preocupação muito mais em entender o que era os desejos íntimos de um cliente, ao invés de ostentar. O desejo íntimo é algo que é interno, é muito pessoal de cada um, e a ostentação é algo que é para os outros. Então, quando alguém usa uma grife, por exemplo, alguém vai desfilar com um carro super esportivo, muitas vezes, né, com uma cor chamativa, tal, vai desfilar no centro da cidade, por exemplo, muitas vezes isso aí
está mais vinculado a algo como ostentação, que é externo, do que algo interno. Então isso é só um parênteses sobre o mercado de altíssimo padrão, que a gente acaba identificando. Mas é bem interessante, né? E dependendo do tipo de conversa que tu tá tendo com o teu cliente, e ele começa a entender a tua bagagem, ele começa a entender o teu perfil, ele vai se sentir mais preparado e ele vai ver que tem uma justificativa para te contratar que não seja por preço. E quando tu começa a construir isso, aí sim tu pode estar cobrando um valor bem acima da média e tu vai realmente estar conseguindo fechar os seus negócios. Então, resumindo esse vídeo, não quis me alongar demais, eu não quis deixar, e de maneira nenhuma queria te deixar confuso, então eu vou tentar simplificar aqui. Se um cliente te perguntar quanto custa o teu projeto e faz pouco tempo que tu conheceu ele, sempre responda, depende, porque ele está querendo só um preço mínimo, ele só está fazendo uma pesquisa de preço, então nunca entregue o preço. Ao tu dizer depende, ele vai fazer uma pergunta, depende do que? E daí tu vai dizer, depende do que tu precisas. E daí, quando tu diz depende do que tu precisas, ele vai ter que desabafar todas as necessidades dele. E com as necessidades deles, tu vai estar entendendo quais são as dores dele. E aí sim, tu tá preparando o terreno e curando exatamente essas dores, e quanto mais íntimas e profundas forem essas dores, mais fácil vai ser de tu agregar um valor mais alto para o teu serviço. Então tá, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil. E uma dica extra, sempre tente perguntar para os teus clientes quais são os verdadeiros as atividades de lazer do teu cliente. Essa é uma dica muito interessante. Quando ele começa a falar do que ele realmente gosta, do que realmente é importante para ele, ele começa a desabafar e tu diz que tu vai estar tentando usar isso no projeto, ou então isso pode ser feito depois de ele já ter fechado contigo. Tu começa a usar isso no projeto e ele vai ver que está ficando muito sob medida aquele projeto está dando para ele. Isso acho que é o grande pulo do gato. Eu acho que esse é o que mais separa um bom arquiteto de um arquiteto convencional, de um arquiteto mediano, é quando tu começa a fazer algo que está realmente atingindo o objetivo, porque o cliente chegou até ti porque ele está querendo fazer um projeto que vai materializar um desejo, um sonho dele. E o objetivo é materializar um sonho dele, não um sonho de padrão do mercado. Então essa é uma dica que eu dou. E se tu está interessado em que eu aprofunde mais sobre esse tema, escreve aqui nos comentários que vai ser um maior prazer. E não tem como a gente fazer todos esses experimentos, esses vários testes de arquitetura, sem usar a nossa renderização. Então, em todos os momentos, eu sempre usei a renderização para estar fazendo esses testes com o meu cliente, essas validações dessas ideias. Então, por isso que eu sempre digo que a renderização é um papel fundamental para a gente conseguir se conectar com o cliente. Se a gente apenas apresentar desenhos técnicos, a chance é que aqueles desenhos estão falando apenas conosco e não estão conversando com o cliente. E hoje em dia não, já faz um bom tempo que eu tenho a minha teoria que nem mesmo arquitetos entendem o desenho técnico. O desenho técnico ele é tão frio, o arquiteto entende o desenho técnico, mas ele não consegue entender todo o seu projeto apenas com desenhos técnicos. Porque tu somando um desenho técnico preto e branco, ou até pode ser uma chura colorida do teu software, BIM, CAD, tanto faz, e mais o teu memorial descritivo, tu lê que aquilo é uma pastilha cor tal, mas mesmo assim, quando renderiza e tu vê aquela pastilha combinado com o concreto, combinado com a grama, com as árvores, com aquela grande superfície branca, aí sim é que tu tá entendendo o que é que tu projetou. Antes disso, tu não entendeu o que tu projetou. Por isso que, se tu quer saber mais também sobre renderização,
te inscreve no meu site que está aqui na descrição do vídeo, e tu vai estar acompanhando também várias aulas ou workshops que às vezes eu consigo dar sobre renderização. Então tá, pessoal, vou ficando por aqui. Se tu conhece alguém que vai se interessar por esse vídeo, encaminha. E não esquece de dar um joinha se tu curtiu, se eu agreguei valor para ti. Tu também tá vendo um botão vermelho aqui embaixo. Já dá um clique nele, e quando tu clicar vai aparecer um sininho, dá uma badalada no sininho, e aí tu vai estar garantindo que tu vai receber os meus vídeos mais importantes. Vou ficando por aqui, forte abraço e muito obrigado por ter assistido até o fim. Falou!